Agora está gravando. Vou voltar para cá. Voltei. Pronto, gente. Então, continuando, né, a segunda parte da nossa aula de hoje, a gente estava falando de referencial teórico e começamos a falar das citações, tá? E aí tem dois tipos de citações. A citação direta é a citação que reproduz de forma integral a parte da obra que você consultou. Ou seja, eu vou lá no livro, pego um trecho do livro e escrevo ipsilítem esse livro, mantendo toda a grafia, pontuação, idioma e gênero, ok? Citação direta. Aí, na citação direta, a gente tem basicamente dois tipos, que é a citação direta curta, ou seja, que são com até 3 linhas. Ela deve ser incorporada ao parágrafo, tá? E aparecer entre aspas duplas, seguida entre parênteses do nome do autor, ano da publicação e a página. Ou seja, essa citação direta deve acompanhar este padrão. Então, eu vou fazer uma citação de um livro e preciso de apenas 3 linhas, eu uso obrigatoriamente esse modelo, ok? E aqui embaixo tem um modelo, ok? Dessa citação. Aí, o que é que acontece, gente? Existem situações onde eu preciso citar parte da obra de um autor e ela é muito superior a 3 linhas, tá? E aí a gente tem esse outro modelo, que é a citação direta longa, ou seja, que deve figurar em um bloco de texto com recuo, ou seja, existe basicamente isso aqui, ó, um recuo. Eu estou com o meu texto normal, tá vendo? E aí eu preparo a citação e logo abaixo desse bloco de texto eu insiro um novo bloco de texto que tem que surgir com esta citação, com esta formatação aqui, ó. Um recuo da esquerda para a direita de 4 centímetros e para todas as linhas. O espaçamento passa a ser simples e com tamanho 10, ou seja, nesse tipo de citação fica bem evidente, porque, observe, o espaçamento entre o texto normal, ele não é espaçamento simples, só você vê que é maior um pouquinho. O recuo fica bem evidente porque ele começa 4 centímetros depois do texto normal. E é formatado desta forma, de forma justificada, e logo em seguida segue a citação normal. Ok? Então, a gente tem essa situação. Quero escrever de forma literal o que o autor do artigo, da tese ou até do livro disse. Citação direta. Essa citação tem 3 linhas, a gente usa o modelo da citação direta com 3 linhas. Se ela é mais do que 3 linhas, eu preciso, de fato, utilizar este modelinho aqui. Ok? E aí eu vou para o outro modelo, que é o de citação indireta, que esse é o modelo que vocês podem usar e abusar, por exemplo, lá no referencial teórico. Para não ficar somente citando autores, a gente pode usar a citação indireta. Ou seja, é o momento onde eu vou falar com minhas palavras algo que foi dito por alguém. Ou seja, é a transcrição das ideias do autor consultado, porém usando as nossas palavras. Aí deve-se indicar apenas o nome do autor e o ano da sua publicação. Então, eu estou falando lá sobre custos, tá? E aí eu estou usando esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, por exemplo, Contabilidade de Custos, de Eliseu Martins. Aí o que é que acontece? Eu quero fazer uma citação, por exemplo, de análise de volume, custo e lucro, mas eu quero falar com as minhas palavras, o que seja uma análise VCL. Mas eu tomei como base o que estava escrito lá no livro de Eliseu. Então, de fato, não fui eu que falei. Eu estou só apenas reescrevendo a ideia do autor. Então, eu faço uma citação indireta, mas o crédito é dado para ele. É a mesma coisa como eu disse aqui no primeiro dia de aula.
eu estou utilizando o material que foi feito por Arandi. O material é dele. As ideias que eu estou utilizando se baseiam no estudo que ele fez para preparar esse material. Mas o crédito da obra é dele. Mas eu estou utilizando e usando minhas palavras para dar a aula utilizando o material que foi escrito por ele. Ok? Então, um exemplo aqui de citação indireta é esse aqui, ó. Sendo uma característica típica, uma necessidade, a praxis na atividade educativa implicará necessariamente a idealização do consciente por parte do sujeito, que se transpõe a formar, interferir e transformar a realidade em que vivem ele e o objeto de sua ação, o aluno. ASE 2007. Então, a gente foi transcrito aqui pelo professor Arandi, mas ele viu, isso aqui foi uma ideia que ele tirou da obra de ASE, ok? Aí, gente, existe a situação da citação, o famoso APUD. E tem muita gente que gosta de escrever, eu acho que acha bonito esse termo em latim, e aí fica usando essa citação APUD, que nada mais significa citado por. Ou seja, quando eu uso uma citação APUD, é porque eu estou citando uma obra, um autor que já foi citado em outro artigo, em outro trabalho. E eu estou usando esse termo porque eu não consegui ter acesso à obra original. Então, eu estou fazendo a citação de alguém que já citou esse autor. Mas, quando eu uso o APUD, eu estou informando o quê? Eu estou citando fulano, que já foi citado por ciclano, um exemplo, mas eu estou usando esse artifício porque eu não tenho a obra. Se eu tivesse a obra desse autor, o acesso a essa obra, não tem necessidade de se usar o APUD. Okay? Então, a gente usa esse termo APUD quando é necessário, ou seja, quando eu vi uma citação de alguém falando sobre esse determinado assunto e não consegui comprovar, não consegui verificar se essa citação de fato aconteceu. Não tive a obra. Então, é importante, eu cito quem citou, ok? Então, a citação de citação, a gente verifica um modelo aqui. Ou seja, o movimento da reflexão na ação sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação. SCOM, 1990, APUD, Pimenta, 2007. Ou seja, eu estou dizendo que essa citação, quem fez foi este autor aqui, porém, eu estou comentando que Pimenta citou em 2007. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tive acesso a esta obra aqui. E é uma citação que é relevante para o meu trabalho e eu não consigo substituir, então eu posso usar o APUD. Agora, não tem sentido eu pegar, por exemplo, uma citação, vou voltar ao exemplo de Eliseu Martins, que eu tenho o livro, que é uma obra que é fácil de acesso, e eu pegar uma citação de um autor que citou ele. Não faz sentido, ok? O APUD só deve ser utilizado se a gente tentou e não conseguiu ter acesso à obra original, ok? Ó, notas de rodapé. São notas explicativas que vão ser utilizadas para não interromper o contexto lógico de um texto. Então, eu posso, em alguns momentos, utilizar essa nota de rodapé, ok? São marcadas por um número sobrescrito no final do texto ou da palavra. Olha aqui, ó, o Museu Histórico, tem lá em cima, tem um 1. Embaixo está escrito Museu Histórico de Oslo, e aí eu posso, nessa nota de rodapé, transcrever. A ideia é não interromper a ideia central do texto, mas é importante a pessoa conhecer mais sobre aquele trabalho, mais sobre aquele local, mais sobre aquele artigo, mais sobre aquela lei. Então, a gente usa essas notas de rodapé, ok? Então, vamos lá. As notas de rodapé devem ser comentadas no pé da mesma página, abaixo de uma linha continuada de 5 centímetros. Espaço simples, fonte 10. Está aqui a formatação da nota de rodapé. Ok? E, como dica, a gente deve evitar o excesso de nota de rodapé. Porque, senão, sabe aquela ideia? A nota de rodapé é para auxiliar o leitor, tá?
durante a leitura do texto. E aí, para que ele não perca o foco da leitura do texto, eu tenho a nota de rodapé lá embaixo, que depois ele vai ler. Só que quando a gente começa a visualizar uma página com muita nota de rodapé, à medida que eu vou escrevendo as notas de rodapé, aquela linha de 5 centímetros vai subindo. Eu já vi artigos que a nota de rodapé ia até quase o meio do texto. Então, acaba, por curiosidade, a mente humana, a gente acaba indo logo para ler a nota de rodapé. A gente entende que a nota de rodapé é algo importante, senão não estaria ali, ok? Então, vamos tentar usar a nota de rodapé com moderação, tá? Então, tem aqui uns exemplos de nota de rodapé, ok? Então, tá aqui o texto. E aí, o cara citou o artigo 66. Só que a pessoa pode não conhecer o artigo 66. E não faz muito sentido eu transcrever o artigo 66 no texto. Então, eu uso uma nota de rodapé para transcrever o artigo 66 lá embaixo. Porque até se a pessoa já conhece o artigo 66, já é do ramo, ele já segue a leitura tranquilo. Se a pessoa não conhece e está com dúvidas sobre o que trata o artigo 66, ele interrompe a leitura no texto principal, lê a nota de rodapé, esclarece e retorna à leitura principal. Ok? E aí, gente, estamos chegando próximo do final do nosso encontro de hoje. E aí fica o exercício de fixação. Tá? O que é que a gente tem que fazer e me entregar na próxima aula? Vocês já definiram, entre aspas, né, o tema central e os seus subtemas, ok? Aquela atividade da aula passada que no início do vídeo eu pedi para todo mundo me entregar esta atividade até a próxima quarta-feira, tá? Então, o que é que eu quero? Me entrega a primeira atividade até a próxima quarta-feira. E o ideal era que já entregasse esse exercício de fixação também, mas aí eu vou dar uma prorrogada. Então, para não ficar os dois para a próxima quarta, eu vou levar os dois exercícios para sexta-feira da próxima semana, ok? Então, dessa forma, vocês vão ter até a próxima sexta-feira, 8, para me entregar tanto a atividade da primeira aula, que está aqui nesse slide, e a atividade de hoje, ok? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês já sabem qual é o tema central e os subtemas que vocês fizeram na aula passada. E agora vocês vão ter que fazer o quê? Capa, folha de rosto e folha de avaliação, que são os elementos pré-textuais. 3 referências bibliográficas. Vocês vão ter que referenciar cada um dos 3 subtemas. Ok? Iniciar o item 2, ou seja, o referencial teórico. Ok? Textos com uma citação direta, uma citação indireta para cada um dos 3 subtemas e uma nota de rodapé para cada um dos 3 subtemas. Ou seja, a gente já definiu os subtemas. Eu quero que você faça as referências bibliográficas desse subtema, que vocês façam citações. E aí, o que vocês vão fazer? O documento eu estou postando hoje no portal do Aluno Modelo, e aí vocês já vão começar a escrever no modelo do artigo. Então, vocês já vão começar lá. Capa, contracapa, folha de avaliação, título, tudo bonitinho. E vão deixar o item 1 em branco, porque a gente não vai falar de introdução neste momento. E vamos para o item 2, que é referencial teórico. E aí, nesse referencial, eu vou começar. Eu não já sei meus 3 subtemas? Então, vamos lá. 2.1, meu primeiro subtema. E aí, eu vou começar a falar sobre ele. 3 citações. E aí, o ideal é que vocês façam uma citação direta curta, uma citação direta longa, uma citação indireta. E dentro desse subtema, em uma dessas citações, vamos adotar uma nota de rodapé. Vamos tentar fazer uma nota de rodapé. Caso eu não consiga, entre essas citações, eu escrevo um texto escrevo um texto meu, e dentro desse texto, insiro uma nota de rodapé, ok? Tranquilo? E aí, volto a dizer, essa data aqui está errada, e aí a gente passa para a próxima data, ok? Então, vamos ver aqui no calendário, rapidamente. Próxima sexta-feira será dia 27, então estamos indo para dia 3
de abril. Ou seja, agora a Titio atualizou. A entrega do trabalho vai ficar para o dia 3 de abril. Por favor, não esqueçam esta data. 3 de abril. Vou dizer de novo, ó. 3 de abril. Com essa data, eu vou ter o sábado, o domingo, a segunda e a terça para corrigir as duas atividades de cada um dos grupos. E aí, quando iniciar a nossa aula, que vai acontecer, anotaram, gente? 3 de abril, a data da entrega. E aí, o que é que vai acontecer? Nossa próxima aula, vocês me entregaram no dia 3 de abril. A próxima aula vai ser no dia 8 de abril. A aula nesse mesmo formato, caso a situação não tenha se normalizado. Aula, uma videoaula com vocês, essa aula remota, dia 8 de abril. E eu pretendo iniciar essa aula já falando, dando um feedback sobre as atividades que cada uma das equipes fizeram. Ok? Ah, professor, eu vou ter alguma dificuldade, talvez eu não consiga fazer. Para isso existe a aula de monitoramento, que vai acontecer dia 1º de abril, não é o dia da mentira. Dia 1º de abril, se algum grupo não conseguir desenvolver a atividade, eu estiver tendo dificuldade, o que é que a gente faz? Vocês podem me procurar via WhatsApp, e a gente tenta esclarecer no dia 1º de abril as dúvidas. Caso não consiga, eu venho aqui para frente do computador e a gente abre um vídeo, uma nova reunião, e a gente tenta tratar essa dúvida por aqui. Mas esse monitoramento do dia 1º de abril vai ser individual por grupo. O grupo está com dificuldade, me procura, a gente marca um horário, vem para cá, esclarece. Ok? Só vou tratar por grupo. Ah, digamos que parece que são 12 alunos, tenho 4 equipes ou 5 equipes. Apenas 2 tiveram dificuldade. Dependendo do grau da dificuldade, a gente agenda e faz uma reunião única. Se for coisas bem específicas, eu trato rapidamente com uma equipe e depois eu marco com a outra. Tá? Eu confesso que eu vou tentar esclarecer pelo WhatsApp, mas às vezes, se não for possível, a gente vem para cá. Ok? Então, dia 1º de abril é a dia da gente fazer o monitoramento, ajustar tudo. Dia 3 vocês me entregam, eu tenho até o dia 7 para corrigir. Dia 8 a gente inicia as aulas falando sobre isso, tá, pessoal? Então, assim, muito obrigado pela paciência, pela audiência de vocês. E aí, vamos continuar os nossos estudos, e aqueles alunos que, porventura, não conseguiram estar aqui ao vivo nessa reunião comigo, eu estou disponibilizando esses dois arquivos de vídeo, né? A primeira parte e essa segunda parte no meu canal do YouTube, e também vou mandar ele pelo WhatsApp para vocês, o link deles, que aí vocês podem acompanhar lá. Todas as aulas que eu estou gravando para todas as disciplinas estão sendo publicadas lá, tá? Muito obrigado, e qualquer coisa podemos nos falar pelo WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal. Beleza, Hermes, valeu. Beleza, Hugo. Tchau. Beleza. Uma dúvida, Hugo. Novo, Hermes. Valeu. Tchau, tchau. Adolfo conseguiu? Beleza, então... Consegui. Vejo vocês no dia 1º, caso de dúvida, ou no dia 8, no nosso próximo encontro aqui pela acesso remoto, tá? Tranquilo. Ok. Tchau, tchau.